Bora, Fel, para as primeiras informações do Coringão nesse sábado e uma análise perfeita do lateral esquerdo, Anrileri, possível reforço do Corinthians na temporada. O Timão que busca contratar o atleta aí junto ao Getafe até o dia 28, que é o último dia para inscrição no Campeonato Paulista e Libertadores. E também na sequência aí o Energia 97 trazendo mais informações aí com o De Paula e o Mano debatendo o Coringão pra gente. Então se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Sport Center de volta, falando agora sobre Corinthians, e a tela já leva a pergunta para você aí em casa. Vale a pena trazer o Fabrício Anrileri, lateral esquerdo que o Corinthians observou, conversa para negociar a sua chegada, embora ela esteja um pouco mais fria do que em outros momentos. Fabrício Anrileri, lateral esquerdo de 30 anos de idade, revelado pelo Godoy Cruz em 2013, jogou no River Plate entre 19 e 22, contratado pelo Getafe em 22 também, 27 jogos disputados nos últimos 3 anos, não joga desde 12 de maio de 2024. Este é um dos nomes, ou o último nome que a diretoria do Corinthians conversa para tentar trazer antes do fechamento da janela. Lembrando que o Corinthians já tem 3 laterais esquerdos, o Matheus Bidu, o Hugo e o Diego Palacios, que esteve machucado e agora voltou. E sempre que a gente tem essa dúvida, como é que joga ou como é que não joga determinado jogador, a gente convoca o Data ESPN. Caio Alves está conosco mais uma vez. Caio, boa noite para você. Esse esfriamento das conversas entre Corinthians e Anrileri, como que o corintiano deve se comportar? Torcer para esquentar de novo ou achar bom que esfriou? Conta pra gente quem é o Fabrício Anrileri. Boa noite, Zupac. Boa noite, Marcela. Boa noite, fã de esporte. Sendo um pouco mais direto já, eu acho que dá pro corintiano comemorar que esfriou, e a gente vai mostrar na análise. Eu acho que o último tópico ali da telinha que você explicou pra gente é da última participação dele em campo, 12 de maio, que ele não joga há tanto tempo, e tem 27 jogos só nos últimos 3 anos, e aí você indo atrás, você pesquisando, normalmente a gente vê jogadores muito tempo sem jogar por lesão, mas no caso do Anrileri é por questão técnica. O técnico Bordalás do Getafe não aprecia muito o trabalho do Anrileri, e aí eu vou pegar alguns pontos aqui mostrando os pontos positivos e negativos do Anrileri. Pra gente começar, a gente pode dizer bem sobre laterais, a gente coloca no catálogo ali laterais interiores e laterais exteriores, que é o lateral que ataca ou por dentro ou por fora, tem lateral que ataca das duas formas. O Anrileri dá pra gente colocar ele como um lateral de corredor externo, de sempre ir até a linha de fundo, e aí nesse lance a gente vê bem. Aqui ele começa atacando por dentro, ele tem essa janela, esse espaço, essa área toda, esse campo inteiro para ele percorrer por dentro, que é quanto mais próximo do campo, da área defensiva, da área ofensiva no caso, do goleiro, da meta contrária, maior a chance de você fazer o gol e criar uma oportunidade. No caso, o Anrileri, ele observa esse espaço, mas por costume, por hábito de atacar por fora, o que ele faz? Ele vai até o corredor, recebe a bola, ele até acaba fazendo um bom cruzamento, porque ele é bom nesse quesito de fazer bons cruzamentos, mas a gente vê uma questão, um erro de leitura ali, que ele podia ir muito bem por fora, por dentro, mas ele acaba indo por fora. E aqui, mais uma vez, um lance um pouco mais objetivo pra gente ver como ele gosta de atacar até a linha de fundo. Esse campo, esse corredor esquerdo, ele é esse lateral que vai muito até a linha de fundo. Mas como nem só de flores vive um jogador, nem só de qualidades ele é resumido, aqui eu vou mostrar, bem, eu vou até grifar aqui, a gente vê um defensor do Getafe e outro defensor de lado. A gente pode até ver o outro lateral aqui oposto de lado. Por que que normalmente os defensores, os oponentes, eles se posicionam de lado? Na maioria das vezes, se você está de lado e o jogador, o oponente, ele faz o drible, você consegue virar o seu corpo mais facilmente, mais rapidamente. E aqui a gente vê o Anrileri de frente. E aí ocasiona no quê? Por que, Caio, que tem que colocar de lado o corpo e tudo mais? Por essa questão aqui, que é o tropeço que ele comete, que é de frente. Normalmente a gente vê os zagueiros com joelhos mais baixos também, que é na oportunidade para virar melhor. E aí, mais uma vez, ele virado para a linha de fundo, não de lado, mais uma vez. Ele toma o primeiro drible, ele fala, eu vou recuperar a jogada, tenta, só que com o corpo posicionado de forma errada, ele tropeça mais uma vez, e é onde sai o gol do Atlético de Bilbao até. O Iñaki Williams faz o gol. E aqui, mais uma vez, a questão do posicionamento corporal do Anrileri. A gente vê como ele
fica de frente pro lance, mais uma vez, até uma questão, uma falha de estrutura do Getafe, mas que, enfim, também tem a questão individual do Anrileri, ele de frente para a jogada, ele tá sendo fixado aqui, ele tá marcando esse lateral do Las Palmas, ele de frente acaba ficando posicionado. Só que aí ele tenta corrigir no andamento da jogada, até tenta corrigir a questão do posicionamento, mas aí é muito tarde, ele vê que perde o tempo, a bola entra nesse espaço nas costas dele e é onde sai o gol dos Las Palmas. Então a gente consegue ver, ele é muito bom, ele é muito efetivo, atacando e indo até a linha de fundo, mas defendendo ele comete muitos erros de leitura e posicionamento corporal. O Emiliano Dias, auxiliar técnico do Corinthians, elogiou bastante o Anrileri na penúltima entrevista coletiva. A diretoria corintiana tenta fazer esquentar de novo a negociação para inscrevê-lo até o dia 28 de fevereiro, que é quando fecha esta janela, mas o que a gente tem de informação é que não é tão simples assim resolver. A diretoria do Corinthians, que tem dúvidas quanto à forma física do Diego Palacios para a temporada inteira, não tem tanta convicção sobre o Hugo, lateral esquerdo, que vem jogando, e tem no Matheus Bidu hoje praticamente o único lateral com um pouco mais de confiança, embora, repito, quem venha jogando é o Hugo. O Corinthians agora, Angileri, o jogador que pode chegar ao Corinthians, vale a pena? Argentino de 30 anos, lateral esquerdo, jogou no Godoy Cruz 2013, River Plate de 2019 a 22, foi para a Espanha, jogou no Getafe em 22, 27 jogos disputados nos últimos 3 anos, não atua desde maio do ano passado. E aí, Elton, o que te parece, Fabrício Anrileri? Não jogou nessa temporada, né? No Getafe ele não teve oportunidade. É um jogador que mostrou no Godoy Cruz uma qualidade muito boa ofensiva, né, aparecendo muitas vezes como ponta, tanto que acabou indo para o River Plate. Não foi titular absoluto, mas acabou sendo um jogador importante também para o Galhardo. Uhum. Depois acabou indo para o futebol europeu. No Getafe oscilou entre titularidade e reserva. Parece que demorou demais para se adaptar ao futebol europeu. Aí acabou perdendo espaço. É um jogador que, pelas características, traz algo diferente do que o Corinthians tem na lateral esquerda. Que é um jogador talvez com um pouco mais de profundidade, que seja criativo pelo lado esquerdo do ataque. O Corinthians tem jogado muitas vezes com 2 atacantes, né, por dentro, né? De um lado o Memphis e do outro o Yuri Alberto, né? Os dois muitas vezes juntos por ali. Muitas vezes usa um ponta para jogar o Thales Magno ou o Romero, mas necessariamente é o Garro e os dois. Então os laterais precisam participar muito ofensivamente, ele tem essa qualidade. A questão não joga desde maio do ano passado. É muito tempo, né? Para um time que não tem tempo para poder encaixar pensando no restante da temporada. Mas é uma posição que o Corinthians precisa mesmo, né? Muito. Principalmente pela característica do jogador. O Palácios jogou muito pouco, né? Exatamente. Muito pouco. Às vezes o torcedor do Corinthians nem lembra, né? Que ele está no elenco. E aí a questão fisicamente esse jogador poderia ser contratado, né? Enfim, fica a pergunta. E aí, cara, ainda muita repercussão com relação à atuação do Corinthians. Te gera algum tipo de preocupação em que pese ser a melhor campanha no Paulista, tá bem no campeonato, ter jogadores agora com qualidade, te gera alguma preocupação para a sequência? Ou você acha que as coisas vão se normalizar e o Corinthians vai ter vida longa, por exemplo, numa Libertadores? Rapaz, eu até gostei que aconteceu isso aí agora, viu? Porque o time já tá meio de salto alto, né? Melhor campanha no Paulista, entrou de salto alto aí com o time lá, não jogou. Ainda bem que aconteceu agora, que é uma coisa que dá pra reverter. Porque se ganha desse time lá, mete 4, 5, e com a melhor campanha no Paulista e tudo mais, na próxima fase pega o Barcelona lá de Guayaquil, com salto alto, poderia acontecer uma tragédia aí que seria irreversível, né? Então foi até bom acontecer isso aí agora, para o pessoal pôr o pé no chão e falar, pô, não é assim não, vamos ter que jogar bola, senão não vamos para frente. Ô, mano, o que assusta o De Paulo é essa postura muitas vezes sangue doce, né, cara? Tudo bem que se a gente fizer talvez aí um comparativo com 2012, aquele título do Corinthians que foi invicto da Libertadores contra o Boca também, inclusive, a gente estreou com um empate também contra o Táchira na Venezuela. E foi muito criticado também.
Mas se você pegar o entorno, o que tá realmente cercando esse time, não é intensidade, cara. Muitas vezes faz uma partida boa aqui ou ali, mas não é um time que tem convencido como convenceu na reta final do ano passado. Eu acho que isso daí precisa ser transferido para dentro de campo de novo. E aí eu não sei, De Paulo, eu queria até ouvir a sua opinião aí do nosso amigão aí também que tá no telefone. André. Da onde que deve partir isso daí? É uma postura do jogador dentro de campo? Ou vocês acham que tá atrelado à postura do treinador fora dele que talvez não esteja cobrando? Eu acho que nessa relação, eu acho que todo mundo tem culpa. Mas a culpa do treinador, pra mim, é de 30%. 70% eu atribuo pra quem tá dentro de campo. E aí, André? Então, na verdade, eu acho que o papel maior aí seria do treinador, né? O treinador teria que ter pulso firme de tirar qualquer jogador que não esteja atuando de forma satisfatória. Mesmo que seja o Memphis. Ó, Memphis, você tá jogando, fazendo corpo mole, fazendo muita gracinha, senta aqui no banco comigo. Vai lá, Thales Magno. Agora o problema é isso, será que ele tem a grandeza assim para poder fazer isso? Tirar um Memphis, de repente tirar um Yuri Alberto. O Yuri Alberto a gente não pode nem falar que tá jogando bem, joga com vontade, mas eu acho que o papel maior seria do treinador, né? O treinador teria que ter pulso firme e se o cara não tiver atuando legal, tira, pode ser quem for, sem ver nome, sem ver nada. É que, André, eu até, assim, o que acontece é o seguinte, o Ramon Dias e o Emiliano, que é a dupla, né, eles conquistaram a confiança dos atletas, né, eu tenho informação, mano, que os atletas, alguns atletas, chegaram e falaram, mantenham os caras aqui pra essa temporada, sabe? Então, ele tem um comprometimento com esses caras, viu, André? E aí, a partir do momento que você vai lá e arranca um jogador, etc e tal, vai pro banco e tal, isso pode gerar dentro do próprio elenco um problema pra ele. Então, assim, eu acho que administrar um elenco como o do Corinthians hoje, que antes só tinha pé de rato lá, né? Agora você tem uns caras que tem, né? Pô, você tem Garro, você tem Memphis, Yuri em boa fase, sabe? Você tem Carrídio, você tem André Ramalho que passou uma temporada a vida inteira fora do país. Você tem jogadores agora que são mais cascudos e que não vão aceitar qualquer tipo. O Fagner, por exemplo, é um exemplo, né, mano? O Fagner, sim. O clube entendeu que ele no banco de reservas poderia ser um problema, né? Pelo histórico que o Fagner tem. E aí optou por emprestá-lo. Então eu acho que o treinador, o Ramon, ou o André, mano, não vai chegar e vai começar a querer se queimar com um grupo de jogadores por conta disso ou daquilo, sabe? Eu acho que ele vai tentar administrar o máximo possível para que não tenha nenhum tipo de constrangimento. Tomara, mas vou te falar, De Paula, preocupa, cara, porque em jogos grandes é que você tem que mostrar a personalidade que o Corinthians não tem mostrado também. E é um time que a gente sabe que tem potencial. Se a gente analisar o que o Corinthians conseguiu fazer, o feito que o Corinthians teve na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Corinthians ele somou 9 vitórias, cara. Nos últimos 9 jogos, 9 vitórias. Era um feito que nem talvez o corintiano mais fanático acreditasse que era possível e aí ter esse aproveitamento. Mas, então, mano, diante desse... Deixa eu te falar uma parada, cara. Eu entendo o que vocês estão falando, claro. Vocês querem, além do futebol, um rendimento, né? Jogar bem. Mas Libertadores é um campeonato, cara, meio à parte. Tô passando pano não, mas tô dizendo o que acontece no campeonato. O próprio Riquelme, que é um dos caras mais espetaculares que jogou o campeonato, diz que a Libertadores só começa a valer a partir da segunda fase. Importante, primeira fase é se classificar. O resultado do Corinthians, 1-1 fora de casa, nu e cru, tendo o segundo jogo aqui em casa, ele vai destruir esse time da Venezuela. Ele vai classificar. Claro que o corintiano quer, além disso, quer ver um bom futebol. Mas a viagem, pra mim, é mais desgastante do que o próprio jogo. E o próprio jogador tem o sentimento que no jogo da volta vai resolver. Então entra no subconsciente dele com o freio de mão um pouco puxado. Agora, eu não tenho dúvida que o Corinthians vai destruir o time da Venezuela aqui na volta, vai classificar. Agora, próxima fase contra o Barcelona de Guayaquil, uma outra história. Se empatar em Guayaquil de 1-1 e voltar aqui e ganhar, a torcida vai ficar feliz. O desempenho global do ano, contando o Campeonato Paulista, o Corinthians está bem. Então, acho que é claro, o torcedor ficou chateado. Mas o Portuga, assim, ficou chateado porque, mano, não desempenhou. Mas, não é isso. Vai Você deve ter visto o jogo. Você viu o jogo?
Vi, o Corinthians jogou. É o time jogou dos dormindo. caras. Não, a questão não é o Corinthians. A questão é o time dos caras, velho. Ah, sim. O time dos caras era varziano, Portugal. O time dos caras tem o nível semi-amador. Tinha um garoto não adianta você jogando. querer analisar. Porque é um empate na Venezuela. Não é empate na Venezuela. É um empate na Venezuela contra o time de várzea, velho. Então não é que o corintiano, quero ver show todo jogo. É você pegar um time de várzea e fazer a tua obrigação. Era meter 3 pelo menos nos caras e o jogo de volta ser um jogo pro forma. Porque o Corinthians agora tem mata-mata de competição aí que ele vai ter que usar time titular, sem contar o próximo adversário que é o Barcelona de Guayaquil, e ele vai ter que jogar agora pra construir um resultado que ele poderia ter feito no jogo de ida. Essa é a grande questão. Eu entendo perfeitamente o que você falou, concordo, mas continuo dizendo que assim, vai ser pro forma aqui, o Corinthians vai golear, vai classificar, vai seguir sua vida na Libertadores, e o ano globalmente até agora pro Corinthians não é tão desastroso. Eu entendo, faltou ali, mano, postura, o time querer ganhar, ter mais atenção com o jogo. Porque numa dessa vira Guarani do Paraguai de novo, vira Tolima. Eu entendo o que você tá dizendo. Mas, gente, calma. Libertadores tem essas de vez em quando. Tem isso. O Boca mesmo perdeu. O Boca conseguiu perder do Aliança Lima no Peru de 1-0, vai ter que ganhar em casa. Lá, né? Quase gol dele, ele participou do lance. Então, cara, veja bem, o futebol sul-americano hoje tá bem competitivo. O Corinthians tem 300 vezes mais time que a Universidade, não sei o que, da Venezuela. E o torcedor até por isso queria que já ganhasse lá. Deveria ganhar lá. Mas aqui, velho, aqui vai ser 5 ou 6. Mas, ô, Portugal, aconteceu a mesma coisa em 22 com o Santos contra o Tátira. Tudo bem que o Tátira tem um peso até maior. É um time até mais... Mas é um time de qualidade técnica até parecido quando o Santos enfrentou. Empatou 1-1 da mesma forma que o Corinthians empatou lá na Venezuela. Chegou aqui na Vila nessa mesma postura. Vai passar o carro, vai destruir, é goleada, chegou 0-0 e perdeu nos pênaltis. Então não sei se dá pra... Precisa ficar esperto, Pedrinho, mas eu acho até o De Paula mesmo falando do Memphis, outra galera pedindo uma postura de alguns jogadores, o próprio zagueiro lá. Eu acho que os caras vão se fechar e vão mostrar o porquê. Acho que o Corinthians não corre risco de classificação, longe disso. Agora, contra o Barcelona é outra conversa. Se jogar desse jeito aí eu tô com mano. Aí o Barcelona é favorito. Com relação ao Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista, o Corinthians tá fazendo uma boa campanha, cara. Mas na Libertadores, esse jogo de estreia, deu uma rateada. Pra você, nessa última partida, é time titular ou time reserva que deveria entrar em campo? Ô, mano, eu sou o seguinte, cara. Eu penso assim, meu. Eu acho que não deve poupar jogador. Sabe? Sim. E outra, eu vejo vocês falar de contratação. Não é só o Hugo, não, cara. Nem o Bidu. O Mateuzinho também é uma comédia, hein? Comédia. Cara, eu vou falar pra você, ô Nardo. Eu concordo com você que o Mateuzinho tá muito longe de ser o ideal. Mas eu acho que de todos os laterais que o Corinthians tem no elenco, o Mateuzinho é o que melhor tem atendido ali as necessidades. Mas eu concordo contigo, se o Corinthians pudesse reforçar tanto a lateral direita quanto a esquerda, eu acho que são duas carências que nós temos no elenco, sim. Pra você, qual a posição mais carente que nós temos aí? Tá na lateral ou tá na zaga? Os dois laterais, é que eu falo. O Mateuzinho, mano, às vezes ele larga a lateral e cai pro meio, cara. Ele embola o meio campo, ele vai pra esquerda, ele fica apavoradão. Sabe, ele sacrifica o lateral, o zagueiro que cobra dele, e sacrifica o volantão que cobra dele também, velho. Não tem jeito, ele mata os caras também, mata o volante e o zagueiro que cobra dele, que ele avança muito, vai pro meio, ele se perde. E eu acho que o Bidu, na minha opinião, tem que ser o titular também. Esse Hugo é muito ruim, cara. Eu não sei se ele marca, se ele apoia, eu não sei o que ele faz da vida, ainda não dá pra entender o que esse Hugo faz. Lembrando que o Hugo foi contratado pelo Duílio no final da gestão, né, mano? O Duílio deixou de presente pro Corinthians a contratação do Hugo. O Duílio já tava indo embora já e contratou o Hugo. Então, isso aí é herança do Duílio, né? Mas com relação ao Mano e Nardo, né? A lateral direita, sinceramente falando, o Mateuzinho tá bom, não vejo tanta coisa ruim assim, não. O problema é quando ele não joga, porque aí a opção é o Léo Maná, né? E aí a gente fica penso. E apareceu agora o garoto, né? O João Vitor Jacaré, que pode ter potencial, o Jacaré... Só não pode ser goleiro, né? Tem braço curto. Mas é muito cedo ainda. Agora, o que tá acontecendo, né, mano, Nardo e ouvintes, é que o Corinthians, até um tempo atrás, ele não tinha peça de reposição. Se tinha 11 em campo, quando tinha que fazer alguma alteração, era um desespero. Você olhava pro banco, meu Deus do céu. Hoje não. Hoje você tem algumas opções que podem movimentar. O problema
é que alguns caras que estão no banco, Mano, Nardo e ouvintes, que poderiam fazer alguma coisa positiva, quando tem entrado, não tem jogado bem. Vou dar um exemplo aqui, o Alex Santana. O Alex Santana é um cara extremamente técnico, habilidoso, tem um bom passe, bons lançamentos. Só que aparentemente, desde que ele voltou de lesão, e já faz tempo que ele voltou, me parece um cara pesado, sem ritmo de jogo. E a gente precisa de um cara como esse, né, o Mano e Nardo. Começa aí, Nardo, fala do Alex Santana, Sim. eu já emendo na sequência. E outra, tem que... Essa Libertadores parece que o Corinthians é alérgico a Libertadores. Cagou pra minha pergunta. Eu acho que o Corinthians parece que o Corinthians é alérgico a Libertadores. Eles entram pilhado, entra apavorado. Eles confundem gana, vontade de ganhar com estabanado, sabe? Os caras ficam apavorados. Esse último jogo aí, pelo amor de Deus. Esse último jogo deu raiva de assistir o jogo. Foi terrível. Os três concordo que a gente contigo. conta mais no jogo. Quem jogou bem nesse campo? Ninguém, cara. Deu raiva. Esse último jogo. Foi lamentável, abaixo da crítica. Muito Concordo com você, Nardo, mas só pra responder o De Paula com relação ao Alex Santana. Obrigado. Ô, De Paula, não é impressão não, cara. O Alex Santana tá pesado. Ele tá parecendo uma carreta prestes a desembarcar no porto, mano. Que isso? Tá carregado até a tampa, mas é verdade. O Alex Santana, cara, e não é agora, o De Paula, que ele tem esse problema. Quem já teve o Alex Santana mesmo aí no grupo, sabe que realmente quando ele fica um tempo aí sem jogar, a impressão que dá é que quando ele volta, ele realmente não tá apto a recondicionar rápido o físico dele. E é uma pena, cara. É uma pena, porque o Alex Santana ele tinha potencial até pra brigar pela titularidade. E principalmente se o Corinthians vendesse o bidon. Então isso e agora bora para mais informações do Corinthians. O timão que segue sem força na atual janela de transferência. Anteriormente, o Augusto Melo definiu posições que, na visão do Ramon Dias, precisa aí de reforços. Entretanto, até o momento, Ramon Dias segue com os mesmos jogadores de 2024. Durante o período de contratações, o nome que ganhou mais força nos bastidores do timão foi o Anrileri, do Getafe e da Espanha, lateral esquerdo. A princípio, a negociação deu uma esfriada, porém, o timão tenta retomar e acelerar, até porque tem até o dia 28 para inscrever o jogador no Paulistão. Só que outro rumor surgiu, o que foi de Omar Alderete, que também defende as cores do Getafe. O atleta atua como zagueiro e também faz parte da seleção paraguaia. Na atual temporada, ele disputou 24 jogos pelo clube da Espanha. De acordo com informações, o nome de Omar é bem avaliado pela diretoria e também por Ramon Dias. Entretanto, na atual situação, a chance de contratação é perto do zero. Aos 28 anos, o paraguaio possui vínculo com o Getafe até o final de 2028. O que atrapalha uma possível contratação do zagueiro é a questão financeira do Corinthians, fato que também atrapalhou a equipe a avançar nas negociações do Anrileri. Lembrando que a atual janela fica aberta até dia 28 de fevereiro. Entre os quatro paulistas, o Timão foi um que não contratou ninguém na temporada. Porém, a prioridade da equipe é a chegada de um zagueiro. Além disso, Ramon Dias também pede um atacante de velocidade. Em contrapartida, a diretoria de Augusto Melo renovou com alguns jogadores, que é importante para a equipe. No caso do Maicon, Romero. Alguns não gostam do Romero, porém é importante para a equipe. André Carrillo, que tinha contrato até o meio do ano. E também Curiel Alberto, que não foi uma renovação, porém foi um jogador que a gente conseguiu segurar, pelo menos até o meio do ano. E tem o Thales Magno aí que tá em pauta, porém a equipe dos Estados Unidos tá dificultando muito essa extensão de empréstimo do jogador com o Corinthians. E o Timão aí teme perdê-lo no meio da temporada. Então é isso, deixa seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.